Olá, tudo bem com você? Aqui é o Jardel Barros e no vídeo de hoje eu vou trazer o primeiro vídeo de uma série, de uma playlist sobre reflexões, sobre coisas espirituais. Eu estava vindo da igreja hoje, que é sábado, provavelmente eu vou fazer vídeos e vou postar no dia de sábado para você ter esse momento diferenciado, né, um pouquinho mais de reflexão. Eu estava vindo da igreja e a gente falou de algumas coisas muito importantes lá e que infelizmente estão sendo negligenciadas pela sociedade atual. Talvez por essa negligência, né, por essa falta de atenção, mesmo a gente estando no mundo da tecnologia, da informação tão rápida, da comunicação rápida, veloz, tá? Ainda assim as pessoas estejam extremamente depressivas, infelizes, sem rumo na vida, sem saber o que vai fazer, porque estão aqui. E eu decidi gravar esse vídeo para trazer para você essa informação, a fim de que você possa refletir sobre algumas considerações importantes. E eu queria fazer essas duas perguntas para você, né? Qual o seu objetivo de vida? Por que é que você vive? Por que é que você acorda? Qual é o motivo da sua existência? Parece até uma pergunta clichê, uma pergunta boba, mas se você quiser saber a importância, as consequências e a repercussão de você saber de fato sobre isso, fica comigo logo após a vinheta. Então, desde a infância, né, na escola, na época lá das disciplinas de ciências biológicas, a gente aprende que a origem da vida, né, vem lá de dois aspectos. São duas teorias aí, resumidamente, que a gente tem, né, que é a teoria do evolucionismo e do criacionismo. E já por aí a gente precisa tomar uma decisão, tá? Porque se você tem alguns ditados que falam que se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? Ou seja, se você não sabe qual a definição você quer tomar para a sua existência, por que o ser humano existe, por que você nasceu, você vai aceitar qualquer coisa que lhe disserem. Então é importante você decidir. Ninguém melhor do que você para identificar e escolher aquilo que vai ser a sua essência e a sua crença. A minha ideia aqui não é ofender ninguém, não é mudar os seus valores, os seus princípios, mas apenas fazer você refletir sobre esse assunto que é extremamente importante. Então, o evolucionismo, que é uma teoria, né, do Big Bang, de que não existia nada e a gente surgiu do acaso, o mundo teve uma explosão, tá? E as células foram se juntando, já são várias coisas aí, né? E que as coisas foram evoluindo com o passar do tempo e que aí tem aquela teoria de que a gente veio do macaco, que foi evoluindo, enfim. E precisa de muita fé, né, para acreditar nessa teoria, que a gente surgiu por acaso. E os livros de ciência até falam, né, que qual é o objetivo da vida, né? É nascer, crescer, reproduzir e morrer. E eu quero te fazer outra pergunta. Você acha mesmo que você está nesse mundo só para crescer, se reproduzir e morrer? Então, muitos acreditam nisso, mas você precisa entender que existe um outro lado da moeda, uma outra teoria que também, de igual forma, necessita de fé, que é o criacionismo. A teoria de que existe um Deus, o dono do universo, o onipotente, onisciente e onipresente, e que ele que criou o ser humano à sua imagem e semelhança com um propósito. Tá? E aí criou toda a história de Adão e Eva, do Jardim do Éden, a história do mundo, a história dos anjos, de um anjo que se rebelou, que é Lúcifer, que hoje é conhecido como Satanás, que é o pai da mentira, né? E que traz a origem de todo o mal. Então existe toda uma história diferente do evolucionismo. E desde já eu te convido a estudar as duas teorias para você ver qual você precisa aceitar, qual a que você realmente vai se identificar, para você saber de onde você veio. Tem um outro ditado que eu gosto muito que fala que se você não sabe de onde veio, dificilmente você vai saber para onde você vai, né? Então você precisa saber do passado, do presente e projetar o seu futuro. Então eu acredito no criacionismo, que eu vim de um ser divino, né, planejado, programado, né, com um objetivo, com uma missão nessa terra. E aí existem diversas teorias, diversas denominações, né, que foram interpretando, identificando esse criacionismo. Existe a história de Jesus, a história de todo o Evangelho. E você precisa entender para que tome uma decisão baseada em fatos, em evidências e naquilo que você acha que vai ser melhor para a sua vida. Eu queria falar um pouquinho agora mais sério, porque muita gente pensa que isso é bobagem. Ah, não importa, evolucionismo, criacionismo, qualquer coisa para mim tá bom. Mas na verdade não. Tá? O criacionismo ele tem, e é o que eu acredito, e por isso eu vou me deter muito mais ao criacionismo para você refletir sobre isso. Deus criou a gente com um propósito, né? Ele deixou orientações. Hoje mesmo um amigo, tá, o Kleber de Juazeiro, né? Ali perto da região de Petrolina, do interior da Bahia aqui, Pernambuco e Petrolina, divisa ali, né?
ele me postou uma coisa bacana perguntando, né, que é uma frase até de um escritor, do Tiago Brunet, né, falando o seguinte, indagando o seguinte: se Deus criou as pessoas para amar e as coisas para usar, por que é que a gente acaba amando as coisas e usando as pessoas? E eu respondi para ele que a resposta é muito simples, né? Parece complexa, tem várias, mas a resposta, se você parar na essência dessas duas teorias que eu falei, do evolucionismo e do criacionismo, a gente pode entender, na minha crença do criacionismo, que Deus criou tudo, a sua imagem e semelhança, criou o homem. Infelizmente, a humanidade tem a cada período se afastado mais e mais de Deus. E Deus tem as orientações perfeitas para o ser humano, porque foi Ele que criou o ser humano. Tá? Então Ele diz como é que deve comer, diz como é que deve se relacionar. Né? Então Ele traz todas as orientações e deixou um manual para isso. Um manual escrito, os 10 mandamentos, que foi com o dedo dele, segundo a Bíblia, que é esse manual, tá? E de pessoas que foram inspiradas por ele, né? E que relataram ali os testemunhos, os depoimentos, as vivências sobre como a gente deve viver enquanto seres humanos. Então eu disse a ele que a cada período as pessoas se afastando de Deus, as pessoas pela ignorância, pela falta do conhecimento, pela falta da intimidade, não sabem discernir o que é certo e o que é errado. Hoje, o que é certo, às vezes, muita gente começa a falar que não é, que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo. Então, as verdades estão se tornando mentiras e as mentiras contadas várias vezes estão se tornando verdade. E esse é um grande perigo que a gente está vivendo. Eu acredito que é por isso que muita gente está depressiva, infeliz. O mundo, cada vez o amor indo embora. O amor já está na Bíblia que iria se esfriar. O amor de muitos esfriaria. E a gente está vendo isso. Ninguém respeita a vida, ninguém respeita ninguém. Todo mundo olhando para o seu umbigo, para si mesmo. E as pessoas sem rumo, sem saber por que é que vivem. Então eu fiz essa pergunta para você entender, estudar, pesquisa um pouquinho sobre o criacionismo, sobre, né, como a Bíblia ela tem uma resposta para muitas das perguntas que talvez você esteja se fazendo hoje. Então, Deus tem um propósito para mim, para você. Ele criou a gente, a sua imagem e semelhança, para viver nessa terra. Tá? Infelizmente o pecado entrou no mundo, então conheça a história do pecado, o que é o pecado, como é que surgiu isso, e você vai entender que ele veio aqui, ele precisou se transformar em homem, né? Criar o seu filho, que é Jesus Cristo, que veio à terra, para dar o exemplo e para mostrar o que ele queria com a humanidade. Jesus veio, infelizmente foi sacrificado, tá? Crucificado, e aí tem a história toda do Calvário, da Semana Santa, então tudo tem uma lógica, tudo tem uma linha de raciocínio, tentando explicar a você da onde você veio, qual a sua origem, por que é que você existe, por que é que você está aqui, e afirmando claramente que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você tem um porquê, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Tá? Então, não sei se você para pensar, eu sou fisioterapeuta de formação, estudei na área de saúde, são milhões de espermatozoides que poderiam ter chegado no ovário ali, né? Durante a reprodução dos seus pais. Né, do ato sexual, de milhões de espermatozoides, você foi o único que conseguiu entrar, vencer a barreira. Na corrida da vida você chegou lá. Então você acha que isso foi por acaso? Poderia ser milhões de pessoas, mas você que nasceu. Então eu acredito que isso não é por acaso, que eu não nasci por acaso. Se eu estou aqui é porque eu tenho um motivo para existir. E é por isso que eu compartilho vídeos de diversos assuntos aqui no meu canal. Eu tenho um vídeo de boas-vindas tentando ajudar pessoas a agregar algo de positivo para a vida de cada pessoa. E nessa série, como eu disse, vai ser vídeo de reflexão para você parar um pouquinho, parar o dia a dia. Geralmente eu faço isso no dia de sábado, eu sou adventista do 7º dia, acredito, né, na Bíblia, acredito nos 10 mandamentos e acredito sobretudo que a gente está aqui por uma causa. E pessoas como eu, que são adventistas, que vêm de advento, que acreditam na volta de Cristo, que é a mensagem que eu deixaria para você nesse finalzinho de vídeo, dizendo que eu acredito que a gente está aqui por um motivo e que o nosso lugar, segundo a Bíblia, segundo o nosso Criador, não é aqui nessa terra. Ele criou para isso, mas infelizmente o pecado veio, o mundo veio, e aí veio dores, aflições, problemas. Ele disse que a gente ia ter isso na terra, que no mundo a gente ia ter aflição, que o amor de muitos iria se esfriar, que iríamos ter diversos problemas, mas era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aí vem a prova de que Jesus ressuscitou, mesmo sendo crucificado, subiu aos céus e disse que um dia iria retornar para nos salvar, para nos resgatar, para uma vida diferente, para uma vida eterna. Lá no céu,
e depois voltarmos aqui para uma terra restaurada, uma nova terra. Então, parece, né, até bom demais para ser verdade, é por isso que muita gente não acredita e prefere acreditar no pior, de que nasceu do acaso, de que não vale nada, de que está aqui por isso mesmo e fica, ó céus, ó vida, ó azar, tudo acontece comigo, eu nasci pobre e vou morrer pobre, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, eu quero te convidar a refletir sobre isso, sobre esse assunto que eu estou trazendo nesse vídeo. Conversamos na Escola Sabatina hoje sobre a importância de converter os corações, né, para o final dos tempos, e a gente está vendo cada vez mais isso acontecer. Jesus está próximo de voltar e você precisa conhecer essa história para poder decidir. Você não pode decidir o que você vai acreditar se você só conhece um lado da moeda. Se te passaram apenas um lado do evolucionismo, de que tudo veio do acaso, que a gente veio do macaco, né, que Deus não existe. Talvez você nunca tenha ouvido nada disso que eu estou falando aqui da criação. E também você precisa conhecer, caso você foi criado a vida toda na igreja, sabendo disso, ciente disso, e não te passaram o outro lado, você precisa conhecer tudo para você tomar uma decisão baseada em evidências, em fatos, comparando o que é que faz mais sentido para você. Entretanto, você precisa entender uma coisa, mesmo Deus sendo amor, e Ele ama todo ser humano, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe rico, pobre, negro, branco, homem, mulher, Ele ama a todos. E quem ama também repreende. Ele deixou claro que as pessoas que o amam precisam ser obedientes às orientações dele, aos valores e princípios de uma vida saudável, em todos os aspectos. E esse manual, que é a Bíblia Sagrada, traz isso em todo o seu conteúdo, tá bom? Então, ele deixa claro que para ter acesso a esse plano de salvação, de redenção, né, de restauração e de vida eterna, você precisa conhecer, viver segundo as orientações dele e aceitar Jesus como seu Salvador. Né? E quando a gente aceita, a gente começa a obedecer por amor, não por obrigação, diferente de como muita gente prega por aí, né? Então, conheça, estude, pesquise, porque assim você vai entender o sentido e a origem da sua vida, por que é que você está aqui, por que é que você acorda todo dia. As pessoas que não têm um objetivo de vida claro, né, pautado de fato em uma coisa espiritual, divina, superior, transcendental, acabam tendo uma facilidade enorme de terem problemas psicológicos, de terem depressão, porque colocam o seu motivo de viver às vezes em coisas, né, e as coisas se vão. Colocam o motivo de viver em pessoas e as pessoas se vão. E quando as pessoas encontram-se nessas situações de perda, as pessoas aí ficam depressivas, doentes, se matam, causam transtornos e problemas para terceiros. Enfim, vivem uma vida desequilibrada, desajustada. Então você precisa ser uma pessoa equilibrada, ter aí a parte mental, né, intelectual, física, familiar, espiritual e financeira equilibrada para você poder entender por que é que você está nesse mundo, qual é o seu objetivo e para onde você quer ir. Essa é a pergunta que eu deixaria para você no final desse vídeo. E responde aí no comentário, né, se você gostou desse tema, se você quer que eu continue postando esse material de reflexão voltado para as coisas espirituais nessa playlist aí. E respondendo aqui para mim o que é que você quer para a sua vida. Se você não sabe de onde você veio, procure saber a sua origem. Por que é que você está nesse mundo? Se você ainda não sabe o objetivo da sua vida, por que é que você vive? Por que é que você acorda todo dia? Decida, defina, escreva isso, porque quando você escreve, a mente capta, o seu subconsciente vai captar por que que você existe. Qual é o motivo da sua existência? E eu já disse que não bote o motivo da sua vida em coisas, nem bote em pessoas. Procure algo celestial, algo divino, algo espiritual, porque isso aí é que vai fazer você viver sempre com paz, com felicidade no seu coração e na sua mente. E acima de tudo, procure definir o que você quer para o seu futuro, para onde você quer ir. E para mim, como eu disse, eu prefiro acreditar, ter fé no criacionismo, em Deus e saber que eu estou aqui com uma vida limitada, mas esperando a volta de Jesus para morar com Ele, sem dor, sem morte, sem aflição, sem problema, uma vida eterna e feliz ao lado do meu Criador. Tá bom? Eu espero ter ajudado você, reflita sobre isso. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.